Tudo bem, pessoal? Então vamos à resolução de mais uma questão do Enem, uma questão PPL de 2013 sobre MRV. Bom, o que a questão diz? Diz o seguinte, ó, o trem de passageiros da estrada de Ferro Vitória, Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Isso é uma situação. Então, antes, eu precisava de 400 metros para frenar. Atualmente, essa distância caiu para 250. Então, isso aqui é uma outra situação, o que proporciona a redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade, isso é a velocidade então que tu vai começar a frear, né, a velocidade inicial, então, de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção da tecnologia? Bom, vamos por partes. Primeira coisa, eu vou pegar essa velocidade de 72 km por hora, antes de qualquer coisa, e já vou converter ela. Converter para metros por segundo. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que usar tudo em metros, tudo em segundos, por causa das unidades da aceleração nas alternativas e por causa da unidade ali das distâncias que ele me dá. Então eu vou dividir por 3,6, fazendo, né, 72 dividido por 3,6 vai dar 20. 20 já está em metros por segundo. Essa é a minha velocidade, então, inicial. Tá? Eu também sei que a velocidade final é zero, porque ele vai frear, né? Se ele vai frear, ele vai ter que parar. Tá? E eu tenho as distâncias de cada um dos casos. Eu vou achar com esses dados a aceleração de cada um dos casos e depois subtrair uma com a outra. Professor, como é que eu vou achar a aceleração? Como é uma questão de MRV, né, a gente vai ter que usar uma das fórmulas. A fórmula que melhor se encaixa para esse caso é a equação de Torricelli, que é aquela que é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então eu vou usar essa equação. Por quê? Pelos dados, né? Ele me deu os deslocamentos de cada uma das situações, me deu a velocidade inicial e final e que é a aceleração. Então é a única fórmula que se encaixa. Eu vou usar a mesma fórmula para achar a situação, né? A aceleração antes e depois da tecnologia. A mesma forma. Vou botar aqui um pouquinho mais para cima, né? E como é que vai ficar então? Bom, velocidade, vamos calcular antes primeiro. Velocidade final é zero, porque ele vai parar. Velocidade inicial é o que a gente converteu, 20 ao quadrado, mais 2, vezes a aceleração, vezes a distância, né, o deslocamento ali de 400 metros, que isso era antes da tecnologia ser implementada. Resolvendo essa conta aí vai ficar como? Né? 0 ao quadrado, 20 ao quadrado, 400. E aqui, né, eu vou multiplicar esse 2 com esse 400. E o A fica sobrando ali. Então vai ficar 800 vezes A. Bom, esse 400 aqui eu vou passar para o outro lado para isolar o A, né? Então ele vai ficar menos, vai mudar a operação já que ele está somando. E para finalizar, né, eu vou passar então este 800 para o outro lado, ele vai passar dividindo. O que vai ficar aí? Vai ficar então menos 400 dividido por 800, tá? Deixa eu limpar isso aqui para não dar a entender errado. Menos 400 dividido por 800. Bom, fazendo esta divisão, a gente vai encontrar então menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração necessária antes da tecnologia. Bom, depois da tecnologia, a gente vai fazer o mesmo cálculo. A velocidade final é zero, porque ele vai frear. Inicial é 20, porque é a mesma velocidade do trem. Vezes mais, né? 2 vezes a nova distância, que é 250. Tudo igual.
Então aqui repete, né? Vai ficar 0, 400. Aqui eu multiplico o 2 com o 250, o que vai dar 500. 500A. O 400 passa para o outro lado, acaba ficando negativo. E o 500 vai passar dividindo, então vai ficar 400 negativo dividido por 500. Fechou? Fazendo essa divisão, a gente pode cortar os zeros aqui, né? É a mesma coisa que menos 4 dividido por 5. Fazendo essa divisão, a gente acaba encontrando, então, menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essas são as duas acelerações. Aceleração antes e aceleração depois. Como a gente quer achar a diferença entre elas, né? Como é que faz a diferença? A diferença basicamente é uma menos a outra. E eu posso inclusive fazer a diferença em módulo, já que as respostas estão todas em módulo, né? Então eu posso simplesmente pegar os valores sem o sinal e fazer a subtração. A diferença, né, entre as acelerações vai ser uma aceleração menos a outra. Eu vou pegar então a maior, 0,8, menos a menor, que é 0,5, né? Lembrando que eu estou fazendo em módulo esse cálculo. 0,8 menos 0,5 vai dar 0,3. Então a diferença entre elas é 0,3 metros por segundo ao quadrado. O que dá, conforme ali as alternativas, né? Isso daria então a alternativa B. Beleza? É isso então. Bons estudos aí para vocês.